Quando você pensa em investir no exterior, você toma essa decisão de investir no exterior, você não está apenas diversificando o seu patrimônio, você também está protegendo o seu patrimônio das coisas que acontecem aqui no Brasil. Como, por exemplo, desde a criação do real, ele já se desvalorizou mais de 87%, e só no ano passado ele já se desvalorizou mais de 20% frente ao dólar. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café de Dentes. Hoje vou estar aqui conversando um pouquinho com vocês dessa importância de se investir na maior economia do mundo, nessa beleza que é diversificar o seu patrimônio em dólar, em dolarizar o seu patrimônio. Então fiquem até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, não é segredo para ninguém as medidas que o governo quer tomar, as falas que o governo vem tendo, e graças a Deus uma notícia muito boa aconteceu aí, porque uma das medidas que o governo queria ter era aumentar o IOF, mas graças a Deus o Senado bateu de frente e derrubou, afastou qualquer hipótese do governo aumentar o IOF. Então isso foi uma notícia boa que teve aí recentemente. Então graças a Deus o Senado tomou essa medida, porque o governo vem querendo ter outras medidas, como por exemplo taxar ativos financeiros que são isentos de imposto de renda. Eles querem colocar 5% nesses ativos, eles querem mudar taxas que já têm ativos que têm taxas. Então o governo vem querendo ter várias medidas apenas para arrecadar dinheiro para o governo mesmo, ao invés deles irem lá e cortarem os gastos que o próprio governo tem, gastos altíssimos que esse governo tem, gastos desnecessários com coisas altíssimas. Em vez deles irem lá e bolarem um plano para cortar esses gastos, não, eles preferem fazer o quê? Ir lá e taxar ativos financeiros que são isentos de imposto de renda, que as pessoas investem para longo prazo ter ali o seu dinheirinho futuramente. Eles querem taxar isso, colocar 5% nesses ativos financeiros. Eles querem mudar taxas de ativos financeiros que já têm taxas. Por exemplo, taxar coisas que são ruins para o povo, como por exemplo tigrinho, apostas esportivas, essas coisas eu concordo plenamente taxar, porque isso daí tira muito dinheiro do governo, as famílias se perdem com essas coisas, aí eles vão lá, colocam dinheiro, perdem, eles querem recuperar, colocam mais dinheiro e perdem mais ainda. Aí beleza, colocar taxas nessas coisas eu concordo, mas taxar coisas que as pessoas investem para ter o seu dinheirinho lá futuramente, para o seu dinheiro render futuramente, para eles não terem que, por exemplo, depender de um INSS, que todo mundo sabe que acontece coisas horríveis no INSS, toda hora tem um roubo, toda hora eles roubam dinheiro das pessoas no INSS. Então, colocar taxa nessas coisas ou mudar as taxas de ativos que já tem taxa, eu acho isso totalmente errado, mas é um desgoverno que nós temos aqui, e um meio de se proteger desse desgoverno ridículo que nós temos aqui no Brasil, um meio deles é você dolarizar a sua carteira para você proteger o seu patrimônio na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Obviamente, você vai virar para mim e falar, mas lá tem taxa e tudo mais, mas é aquilo lá que eu falei desde o começo do vídeo. Tem taxas lá, tem impostos lá, mas, por exemplo, toda vez a Bolsa dos Estados Unidos, ela se valoriza. Cada ano que passa, ela está se valorizando, se valorizando, se valorizando, se valorizando. E o real, frente ao dólar, ele vem se desvalorizando, desvalorizando, desvalorizando. Como eu falei, só no ano passado foi mais de 20% de desvalorização frente ao real. Então, mesmo que tem taxa, mesmo que tem imposto nos investimentos lá dos Estados Unidos, mesmo assim é uma alternativa muito boa, porque é a maior economia do mundo, como eu falei, lá está sempre valorizando. O S&P 500, ele se valoriza demais. Às vezes tem alguma crisinha, às vezes tem algum conflito, alguma coisa que acontece com os Estados Unidos, às vezes com o governo lá, ele vem, a Bolsa de Valores dá uma recuada um mês, 2 meses, 3 meses vai no máximo, mas depois ele vem e se valoriza ali 6, 8, 10, 12 meses para frente até acontecer mais alguma coisa. Então é isso que eu falo, essa pouca desvalorização que tem quando acontece alguma coisa é irrisória quanto à valorização que vai ter mais para frente depois. Então a hora que tem essa desvalorização é a hora que você tem que estar ali investindo, porque é a hora que a Bolsa de Valores está um pouco em queda, porque depois ela vai voltar a subir, vai subir bastante, porque o bearish, que eles chamam lá, ele é pouco frente ao bullish, que tem mais para frente depois. Então, ele é muito importante se investir nos Estados Unidos, dolarizar a sua carteira. Aí, alguns meios de se investir lá nos Estados Unidos, tem 2 meios. Aqui pelo Brasil, pela B3, que tem alguns ativos financeiros dentro da B3 que você consegue investir, que eles são atrelados ao dólar lá, você vai estar investindo neles por aqui, mas você, consequentemente, vai estar investindo em dólar também. Ou você abrir uma conta em uma corretora, que aí você vai mandar o seu dinheiro, você vai converter e vai estar investindo diretamente nos ativos lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, um bom meio de se investir, de dolarizar a sua carteira, é investindo no ETF IVVB11, que ele é excelente, ele é muito bom. Eu gosto bastante dos ETFs, mas eu prefiro investir diretamente nos Estados Unidos. Mas o IVVB11 é um meio muito bom de estar se investindo, dolarizando o seu patrimônio.
Mas também, como eu falei, você pode abrir uma conta numa corretora. Aí nós temos Nomad, Avenue, Banco Inter, XP, C6, acho que a Quantifury também, e por aí vai, que são plataformas muito boas, corretoras muito boas para você se investir nos Estados Unidos. Eu particularmente gosto bastante da Nomad, sou cliente Nomad, tenho meu cartãozinho aqui, gosto bastante de investir na Nomad, ela é muito boa, porque você vai lá, você vai mandar o seu dinheiro para a corretora, você vai converter e você vai estar investindo direto nos ativos financeiros lá dos Estados Unidos. Você vai estar investindo em ETFs diretamente de lá, nos REITs, que são os fundos imobiliários, diretamente lá, as stocks, que são as ações, diretamente lá. E por que, por exemplo, que eu gosto de investir diretamente nos Estados Unidos? Porque a maioria das coisas que você utiliza aí na sua casa, ó, olha para mim agora, presta atenção no que eu vou falar, a grande maioria dos produtos que você tem na sua casa são de empresas americanas. Por exemplo, você vai usar o seu Gillette, vai usar o seu barbeador, ou se você é mulher, vai usar seus produtos, vai passar shampoo na cabeça. O grande desses produtos é da Procter Gamble, da empresa da P&G lá dos Estados Unidos, ou produto de saúde é da Johnson Johnson, empresa lá dos Estados Unidos. Você gosta de tomar sua coquinha, sua Pepsi, ou comer salgadinhos, são dessas empresas, da Coca-Cola, da Pepsi. Você gosta de usar seu tênis da Nike, é empresa dos Estados Unidos. Você vai tá aqui, ó, eu estou trabalhando aqui no YouTube. Esse trabalho que eu faço diariamente aqui no YouTube é da Google, a Alphabet, Estados Unidos, Netflix, Estados Unidos, e por aí vai. Você gosta de streaming da Disney, Estados Unidos. Então, olha, tem muitas coisas. Eu gosto de tomar meu cafezinho às vezes na Starbucks, Estados Unidos, e por aí vai. Olha só o tanto de produto que eu uso diariamente no meu dia a dia. Só não uso Netflix porque eu não assino nada, nem Disney, não tenho nenhuma assinatura. Já falei sobre isso em alguns vídeos aqui do canal. Eu não perco dinheiro nesse momento com essas coisas. Gosto de assistir apenas o YouTube, gosto de assistir as coisas aqui no YouTube, que é a minha plataforma de trabalho. Então, eu não tenho essas assinaturas. Mas as outras coisas, o shampoo, Procter Gamble, como eu falei, tomar café, produtos de saúde, Johnson Johnson, ixi, por aí vai. Tem um monte de empresa. Uso o tênis da Nike, ixi, por aí vai, tem muitas coisas, por isso que eu gosto de investir diretamente nos Estados Unidos, porque eu gosto de estar conectado diretamente com as empresas dos Estados Unidos. Às vezes você tem um celular da Apple aí, empresas dos Estados Unidos, olha, e por aí vai. Então eu gosto bastante de colocar meu dinheiro diretamente nos Estados Unidos, gosto de ter meu dinheiro lá. Eu sei que às vezes se eu quiser trazer meu dinheiro de volta, eu vou pagar um imposto, vou pagar uma taxa, mas como o dólar está sempre se valorizando, ó, no começo do ano ele chegou ali a bater mais de R$ 6. Eu sei que hoje ele está ali a 5,50, 5,49, 5,51 e por aí vai. Às vezes tem um conflito, alguma coisa que derruba o preço do dólar, mas depois ele volta a subir de novo. Então vai saber se agora eu estou colocando meu dinheiro, aí lá na frente quando eu falar assim, não, eu quero tirar meu dinheiro de lá, vai saber se ele não vai estar custando US$ 7, porque o nosso real está sempre desvalorizando, está sempre ruim por conta desses governos péssimos que nós temos ao longo desses últimos anos. Então eu gosto bastante de manter meu dinheiro lá. Porque como eu falei, o S&P 500 ele se valoriza e valoriza demais. Não só o S&P 500, mas o Nasdaq, que é outro índice lá dos Estados Unidos, o Dow Jones, que é outro índice. Então eles se valorizam e valorizam muito, muito, muito frente à nossa bolsa de valores que nós temos aqui no Brasil. Então eu gosto bastante por conta disso, gosto de estar conectado com as empresas de lá, por exemplo, o McDonald's, para quem gosta do McDonald's, gosto de comer no McDonald's, então eu gosto bastante de estar conectado lá. Os ETFs são maravilhosos, eles são cestas de ativos, que um único ETF tem todas essas empresas aí que eu falei, que eu citei. O QQQ é outro, porque, por exemplo, o ETF, o VOO, que é um ETF que eu gosto bastante, ele está atrelado ao S&P 500, e como eu falei, o S&P 500 ele sempre se valoriza, está sempre se valorizando, às vezes dá uma quedinha ou outra, mas aí depois ele vem e dá aquela subida, dá uma desvalorizadinha ou outra, ele vem e dá uma subida alta. Então eu gosto de investir no VOO, que está atrelado ao S&P 500, ele vai estar sempre se valorizando, então eu vou ganhar, olha, daqui 10, 15, 20 anos, ele vai se valorizar muito, então eu vou estar nesse ativo, porque eu estou praticamente todos os meses investindo no VOO. Gosto do QQQ, que ele está atrelado ao índice Nasdaq, que ele tem as 100 melhores empresas do Nasdaq dentro da sua única cesta, que é o QQQ. Então as empresas do Nasdaq estão sempre se valorizando também. Gosto do ETF, o SCTD, que ele é de dividendo, ele tem as melhores empresas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos num único ETF, então gosto bastante. Gosto dos REITs, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, porque, nossa, os setores de REITs lá dos Estados Unidos são gigantescos. Tem os games, que são os cassinos, você pode investir nisso. Tem os de hospitais, você pode investir na rede de hospitais, de galpões logísticos que são gigantescos, os supermercados grandes aí. Então,
Nossa, a área de investimentos lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos ela é maravilhosa, por isso eu gosto de estar atrelado a isso. E como eu falei, eu invisto pela Nomad lá. Gosto bastante de investir nos Estados Unidos, gosto bastante mesmo, gosto de, estar, de dolarizar o meu patrimônio para estar protegido, para proteger, né, o meu patrimônio dessas coisas que acontecem no Brasil. Porque imagina, toda vez uma notícia dessa, o governo. Aí o Senado vai lá e derruba essa questão do aumento do IOF. Aí vai o Haddad querer bater de frente, falar, ter outra, colocar outras medidas para se o IOF não ser aprovado, ele tomar outras medidas, tirar outras coisas. Então, para que isso? Não precisa de um negócio desse. Se o Senado, que não tomava uma decisão de derrubar uma decisão do governo desde do governo lá, 33 anos atrás, foi a última vez que o Senado conseguiu derrubar uma medida aí do governo. A última vez tinha sido 33 anos atrás, agora ele conseguiu derrubar de novo, é porque é uma questão que não é para acontecer, é uma coisa que não é para ser feita. Então o governo tem que abrir o olho e prestar atenção nisso. Então é isso que eu queria só conversar aqui um pouco com vocês, dessa importância de dolarizar o seu patrimônio, porque o seu dinheiro, quando você começa a colocar lá nos Estados Unidos, você vai começar a ver que ele vai começar a render e render e render. Lógico, no começo, se você colocar seu dinheiro lá em empresas que pagam dividendos todos os meses ou a cada 3 meses, você vai estar ganhando aquele pouquinho de cents, às vezes você vai estar ganhando 5 cents, 10 cents, aí depois já muda para 50 cents, $1, porque se você ganhar $1, você vai estar ganhando, não é $1, você vai estar ganhando um valor que está 5,40, 50 centavos, aí você só tira os impostos ali e por aí vai, você entendeu? A cada tempo que passa, você vai ganhando mais dividendos, você vai reinvestir nesses dividendos em dólar que você recebe. E fora isso, as empresas elas vão se valorizar muito, porque como eu falei, todo ano as empresas nos Estados Unidos, os índices lá estão se valorizando bastante todos os anos. É a maior economia do mundo, é a moeda mais forte do mundo que nós temos aí. Então, pense, pessoal, era uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês pensarem, sentarem e analisarem se não é importante vocês dolarizarem seu patrimônio por conta das coisas que acontecem aqui no governo. Pode ser que depois desse governo pode ser que melhore, mas pode ser também que piore. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas historicamente, os índices dos Estados Unidos, independente do governo que está, ele está sempre se valorizando e valorizando muito. Então por isso que eu gosto bastante de dolarizar meu patrimônio, como eu falei. Era isso, pessoal. Era só uma conversa rápida que eu queria ter com vocês. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento, hein, pessoal? Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Mas era isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de 10 não crescer cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!